Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer para vocês uma resenha do livro A Longa Marcha de Stephen King. Foi uma das minhas últimas leituras que me surpreendeu bastante. Eu passei ele na frente de vários outros livros que eu estava pretendendo ler, porque eu estava bem curiosa, ele está sendo muito falado ultimamente. E eu passei ele na frente de várias leituras e não me arrependi porque foi uma história incrível. Se você não quer receber spoiler sobre essa leitura, é melhor você não assistir o vídeo, porque pode ser que eu fale alguma coisa que você considere como spoiler. Mas se você quer saber mais sobre a história, acompanhe o vídeo. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre a longa marcha é que o título já diz tudo. Ela é uma marcha longa, porque dura muito tempo. Funciona assim. Pelo que eu entendi, isso não é muito bem explicado no livro. É uma coisa que ficou meio que em aberto. Pelo que eu entendi, se passa nos Estados Unidos, mas é como se fosse uns Estados Unidos meio que distópico. Então é um futuro que é como se tivesse subido algum governo ao poder, que é meio ditatorial. Enfim, isso não fica muito bem explícito na história. Mas acontece que nesses Estados Unidos existe uma coisa que se chama a Longa Marcha, onde 100 jovens vão se inscrever. Eles, não sei se tem idade mínima, se eu acho que não diz isso no livro, mas tem a idade máxima de até 18 anos para poder participar. São 100 jovens. Então, dos diversos estados dos Estados Unidos, eles se inscrevem, aí vão ser escolhidos para participar dessa longa marcha somente 100. Ela começa num determinado estado e vai até ficar somente um jovem. O problema é, o que acontece com os outros jovens que perdem? Primeiramente, cada jovem pode ter até 3 advertências. Você pode ficar, se eu não me engano, é 1 minuto que eles podem ficar parados sem andar. A velocidade mínima que eles têm que andar é de 6,4 km por hora. A gente dividindo para metros por segundo não fica tanta coisa, mas eles não podem ficar menos do que isso. Podem ficar mais, mas não é aconselhado porque eles vão gastar energia, né? E eles não podem ficar menos. Se eles diminuírem a velocidade abaixo disso, recebem uma advertência. Após, eu não lembro se é 1 minuto ou 30 segundos, eles recebem outra e depois outra. Se eles receberem as 3 advertências, o que é que acontece? Eles são eliminados, literalmente eliminados. Então assim, você não tem escapatória. Ou você continua na marcha, ou você recebe o famoso bilhete azul, que é dito no livro, e acaba com a sua vida ali. Então, é um enredo que já é bem tenso por si só. Só que o King, nesse livro, eu só li 2 livros dele, It, A Coisa, e esse. E eu percebi que uma coisa do King é que ele consegue deixar a gente tenso durante toda a leitura, e ele consegue passar muitos detalhes que não ficam cansativos pra gente ler, sabe? A Longa Marcha é um livro curto, se você for parar pra pensar no tamanho dos livros que a gente tem hoje em dia, é um livro moderadamente curto. Essa questão de que só vai ter um vencedor e os outros vão perder a vida, né? Então você entra, aí você pode parar pra pensar, nossa, mas por que eles entram então nisso? Se eles vão perder a vida, eles são obrigados? Não. Eles entram porque o vencedor pode escolher qualquer coisa. Então você pode escolher dinheiro pro resto de sua vida. Você pode escolher se vingar dos seus inimigos. Enfim, o que você quiser escolher, você pode escolher quando você é vencedor. Só que só tem um vencedor. E assim, eles andam centenas de quilômetros. E o autor, o King, ele vai descrever os sintomas que tem pessoas que andam por dezenas e dezenas de quilômetros. As pernas começam a ficar doloridas, os pés começam a sangrar, as costas doem muito, dor de cabeça. Ele descreve como eles dormem, porque assim, eles passam mais de dias nessa caminhada. Eles meio que ficam num estágio dormindo e acordado para poder descansar entre aspas, né? Eles continuam andando, mas ficam ali meio que tirando uma soneca e continuando o passo automaticamente. Então assim, você torce para ter um final feliz já sabendo que não vai ter. Não tem como ter um final feliz nesse livro, porque só pode ter um ganhador. E aí você começa a se apegar aos personagens, você vai conhecendo eles, porque ao longo da marcha, o personagem principal vai conversando com outros, né? Eles vão criando grupos ali de afinidade. E você começa a se apegar aos personagens, mas você sabe que aquilo ali não vai ter um final feliz, porque não tem como todos saírem, né? Confesso que o que eu esperava, isso não acontece, tá? Só tem realmente uma pessoa no final. O que eu esperava era que eles fizessem meio que uma revolução, se juntassem todos eles e meio que tentassem
parar com isso, né? Porque assim, durante a marcha, vai um carro, aquelas coisas do exército, com alguns soldados em cima, e vão prestando atenção. Cada pessoa tem, cada jovem no caso, né, tem um mecanismo que fica mostrando a que velocidade eles estão, e se a pessoa diminuir a velocidade, o soldado vai lá e avisa, ó, fulano de tal, eles são numerados por número. Então, número 46, você tá abaixo da velocidade, recebeu uma advertência. E assim, até ele receber as 3 e receber o bilhete azul, ou então ele conseguir continuar a caminhada, né? E eu achava que eles iam se juntar e iam acabar com isso e tudo, mas ele teve até tentativas disso ao longo da história, mas eles não realizaram de fato uma tentativa sólida de derrubar o sistema, digamos assim, que era o que eu achava que poderia acontecer nesse livro. Então, assim, o final dessa história é meio que em aberto. É uma cena que deixa assim meio a gente sem entender o que aconteceu. O protagonista principal do livro é quem ganha. Isso aí eu já imaginava. Porque como é ele que tá meio que narrando, não é ele que tá narrando, mas como o narrador foca muito nele, ficaria estranho passar pra outro no final, sabe? Então isso aí eu já imaginava que seria ele. Mas ele fica meio que em um estado de choque no fim. Aparece uma descrição de uma figura preta no fim da estrada quando ele chega lá, que quando ele tá lá e o último amigo dele recebe o bilhete azul, ele vê essa figura e continua andando. E as pessoas dizem, não, parabéns, você ganhou. Mas ele continua andando em direção a essa figura preta. O meu entender é que eu tenho duas maneiras de entender. Eu vejo aquela figura preta que foi descrevida com uma pessoa chamando ele como uma figura, uma mistura ali da morte com os amigos dele que morreram. Então é meio que chamando ele pra ir com eles, porque é melhor um mundo onde eles estão, né? O além, né? Que a gente não conhece, mas depois de ter partido desse mundo, do que ficar lá naquele mundo horrendo, porque as pessoas aprovam essa marcha, as pessoas comemoram essa marcha. Todo mundo no país para acompanhar 100 jovens recebendo bilhetes azuis e marchando e tendo sentimentos horríveis e passando por muitas dificuldades. As pessoas urram quando eles passam, comemoram e tudo. Então eu meio que teorizei isso, que o mundo que eles vão é melhor do que aquele que eles estão, porque as pessoas são muito hipócritas, né? Ou ele pode ter simplesmente ficado num estado catatônico, né? Porque uma das coisas que o autor, o Stephen King, descreve é que depois de um tempo as coisas não vão mais fazendo sentido, né? Você vai ficando muito tempo andando, seguindo o mesmo ritmo, não pode parar, e você vê as outras pessoas partindo dessa pra melhor. E fica meio que naquele estado letárgico, sabe? Sem sentir as coisas. E quanto mais gente recebe o bilhete azul, menos eles, assim, têm expressões pra mostrar, mais aquilo ali vai ficando normal. Então eu acho que ele pode ter ficado em um estado catatônico, sabe? De não ligar. Tipo, ganhei, tá, tudo bem. E a história em si é muito bem construída. Eu não conseguia parar de ler. Eu li em 2 dias, se eu não me engano, esse livro. Porque foi muito bom. São capítulos que não são tão grandes, meio curtinhos, sabe? Dá pra ler, assim, razoavelmente rápido, se você conseguir ler mais rápido. Mas assim, é uma leitura que é bom você ir devagar, por ela ser pesada. Um pouco pesada por esses motivos, né? Mas eu não consegui ir devagar, eu tive que ler porque eu queria muito saber o que era o final. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco com esse final, não era esse que eu esperava, mas foi um final bom. Eu acho que foi interessante. Foi meio que uma crítica para tudo que o livro vem passando. E o livro todo em si é uma crítica. Uma crítica muito forte para a sociedade. A sociedade é daquele jeito ali. Sabe aquela coisa de tipo, a desgraça do outro sempre vai ser mais interessante do que a felicidade? É isso, esse livro repassa isso. Os Estados Unidos, numa sociedade onde as pessoas se divertem vendo 100 jovens ali indo pra morte, basicamente, porque só um consegue vencer, né? Então é um livro muito interessante. Eu quero muito ler mais livros de Stephen King. Até agora eu só li 2, como eu disse. A Longa Marcha e It, A Coisa. Ele escreve muito bem, mas eu tento dar um espacinho entre os livros dele. O It eu já li há muito tempo, já faz mais de anos, eu acho. Eu tento dar um espacinho porque a leitura dele é bem pesada, né? Então, pra não ficar com ressaca literária nem nada, eu tento dar um espacinho. Mas assim, se você gosta de livros de suspense,
tensão, thriller. Não é terror, esse livro não é terror. É suspense. Se você gosta de livros de suspense, vale a pena investir na leitura de A Longa Marcha. Você não vai se arrepender, é muito bom. E muito rápido de ler, porque ele não é um livro muito longo, sabe? Você consegue ler ele rápido dependendo do seu estilo de leitura. Mas pesquise antes os gatilhos, porque ele tem muitos gatilhos. O enredo é bem pesado, então tem classificação indicativa, né? Não é todo mundo que vai conseguir ler. Mas é um livro muito bom no geral, tem uma crítica muito forte. Como boa parte dos livros do King, assim, meio que misturam uma crítica ali no meio, né? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse breve resumo do livro. Se gostou, não deixe de curtir, comentar se você já leu ou se você quer ler. E é isso, fiquem aí de olho nos próximos vídeos do canal.